E aí, pessoal, namastreta pra você que é de paz e pra você que vive de treta. Hoje é o primeiro vídeo da série conhecendo autores e personalidades fodásticas e nós vamos conversar com ele, o mestre do desconhecido, perito do medo primordial, aquele que explorou o inominável e o impensável. Eu estou falando de Howard Phillips Lovecraft, ou para os mais íntimos, H.P. Lovecraft. Ele que, junto com Edgar Allan Poe, formam os dois pilares do terror moderno. E aqui só existem duas opções: ou você está familiarizado com a obra dele e curte, ou você não sabe quem é, mas com certeza sua vida toda já foi permeada com referências à obra dele, porque o cara está onipresente na cultura pop. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer quem é esse cara. O pequeno Lovecraft nasceu no dia 20 de agosto de 1890, numa cidade chamada Providence, no estado americano de Rhode Island. Sua família era uma das mais ricas e tradicionais da região. Quando ele ainda era pequeno, o seu pai foi internado em um hospital por conta de um colapso nervoso que já foi decorrente de uma sífilis não tratada que ele teve. Lovecraft e sua mãe foram daí morar com o avô dele, que era um senhor muito rico, que morava em uma mansão e tinha uma biblioteca riquíssima. E ele foi o responsável por apresentar a Lovecraft a história de terror. Ele gostava de contar histórias improvisadas e falando de fantasma, do sobrenatural, e isso foi uma influência muito grande na escrita de Lovecraft. Lovecraft teve uma infância muito solitária e sofria de enfermidades constantemente. Por isso ele frequentava pouco a escola e passava grande parte do seu tempo estudando de forma independente. Apesar de ser um aluno autodidata muito aplicado, inclusive ele aprendeu a ler com 3 anos, ele sofreu um colapso nervoso também e não pôde completar o ensino médio. E nem pôde ingressar numa faculdade, que ele queria fazer astronomia. Isso foi motivo de vergonha para ele durante muito tempo. Então, depois que o avô dele morreu, o avô dele havia perdido muito dinheiro com investimentos mal feitos, então Lovecraft e sua mãe tiveram que vender a mansão do avô onde eles moravam e passaram a viver na pobreza e na reclusão. Durante esse período, o Lovecraft ele só saía quando extremamente necessário da casa dele, e mesmo assim ele só saía depois do anoitecer. Ele ficava estudando ciência e astronomia madrugada dentro e dormia grande parte do dia, o que conferiu a ele uma aparência pálida e esquelética. A relação com a sua mãe também não era lá muito saudável. Desde a morte do pai, ela tratava o menino de uma forma super protetora, sendo que ela fazia isso de uma maneira bem bizarra. Tipo, dizendo que ele tinha uma cara muito grotesca e, portanto, era melhor mesmo ele ficar em casa para que ninguém visse ele. Bom, foi nesse cenário em que ele vivia que em 1913 Lovecraft deixou um pouco seu casulo porque começou a tretar, enviando cartas para a coluna de um periódico chamado Argosy, criticando os contos de um autor que escrevia contos de amor. Então, eles eram publicados e Lovecraft ficava escrevendo, dizendo ai, que porcaria que isso é, não sei o quê. E ficava discutindo pela coluna do jornal com os fãs do autor. E isso durou 1 ano. Agora imagine, hoje em dia pra gente tretar é fácil. Tu entra lá no Face e em coisa de minutos a treta já tá grande e depois de um dia já acabou a treta. Agora imagina tu fazer isso por uma coluna de um jornal. Um negócio que demora muito. Escreve uma coisa, espera em ansiedade. Muita ansiedade. Tu quer falar uma coisa, tu não pode, tu tem que esperar a resposta das pessoas. Mas era a treta que tinha, era a treta que se fazia, né? Então, em 1917, ele escreveu seu primeiro conto, Dagon, que é considerado o primeiro clássico dele, para uma revista chamada Weird Tales. E ele continuou escrevendo para essas revistas pulp pelo resto da vida dele. Além dos contos que ele enviava para as revistas, ele se sustentava também com o trabalho de ghostwriter, que é você escrever para um outro autor. Inclusive, ele já fez trabalhos para o famoso escapologista e ilusionista Harry Houdini. Isso é um fato legal. Então,
O Lovecraft perdeu a sua mãe em 1921. Ela havia sido internada no mesmo hospital onde o pai dele foi internado, também vítima de um colapso nervoso, ou seja, a família, um DNA assim, massa pra esse negócio. A causa da morte, porém, não foi o colapso nervoso, foi uma cirurgia mal sucedida que fizeram nela. Então tá, perdeu a mãe, beleza, ficou lá. Alguns anos depois, ele conheceu uma tal de Sonia Heftgreen, que era uma judia russa, 7 anos mais velha do que ele, dona de uma loja de chapéu. Ele conheceu ela numa convenção. Eles se casaram em 1924 em uma cerimônia secreta e foram morar em Nova York. Sonia reclamava muito do desinteresse de Lovecraft em ter relações sexuais. Inclusive, ela subornava ele com livros acadêmicos que falavam sobre romance para ver se ele estudava e botava em prática alguma coisa. Apenas um ano depois, Sonia se mudou para outra cidade por conta de trabalho e Lovecraft ficou sozinho em um pequeno apartamento no bairro de Red Hood, no Brooklyn. Ele detestava esse bairro fervilhante de imigrantes. E aqui a gente vai abrir um parênteses para falar do elefante na sala, ou seja, a questão do racismo e da xenofobia na obra de Lovecraft. Sim, ele tinha aversão a tudo que não fosse branco, protestante, classe média, heterossexual. Por mais horrível que isso seja, ainda mais vindo de uma mente tão brilhante quanto a de Lovecraft, a gente precisa entender que esse cara era um produto de sua época. A gente não pode analisar nem a sua personalidade e nem a sua obra de uma forma anacrônica. Veja bem, além de ele ser descendente de uma família aristocrática, ele viveu na década de 20, onde conceitos como eugenia e superioridade racial estavam ganhando força. Superioridade branca, né? As classes tradicionais se sentiam ameaçadas pelas mudanças na relação de poder e pelos novos valores do mundo moderno. Esses medos, eles eram combustíveis para as histórias de Lovecraft. Era como se ele estivesse sempre sozinho, sendo atacado constantemente por diversos inimigos. O racismo e a xenofobia estão na base de toda a sua obra. Infelizmente, elas são ingredientes essenciais na construção de seus grandes contos. Então, voltando à história. Lovecraft se sentia sufocado nesse bairro que ele morava e nessa época seus sentimentos racistas assim chegaram ao ápice. Ele produziu um conto chamado O Horror em Red Hook em referência ao local onde morava. E esse conto ele era permeado de xenofobia. Então, em 1926, ele não aguentava mais e pediu para 2 tias que ele tinha para ele voltar para Providence, que era a cidade dele. As tias dele concordaram, mas ele tinha que se divorciar de Sonia, porque Sonia é uma mulher que saía vendendo coisas por aí, uma mulher comerciante, tinha que se divorciar de Sonia, não ia levar Sonia para Providence. Aí ele disse, bom, ele falou que gostava ainda da Sonia, mas mesmo assim disse, beleza, eu topo. E voltou para a cidade dele, nunca mais viu a tal da Sonia. Não sei também se fez muito falta pra Sonia, né? Porque pelo que ela falava, não rolava muitas coisas. Foi nesse período, então, que consistiu nos 10 últimos anos de sua vida que ele floresceu como autor e produziu seus maiores sucessos, um atrás do outro. Começando com a sua obra mais famosa, o chamado de Cthulhu, quando tinha 36 anos. Depois vieram O Caso de Charles Dexter Ward, A Cor que Caiu do Espaço, Um Sussurro nas Trevas, Nas Montanhas da Loucura, A Sombra de Imausa, só para citar alguns. Essas produções não fizeram o autor famoso ainda em vida. Ele não fez sucesso nenhum em vida, só quem conhecia as obras dele era um círculo íntimo dele. Então, e a sua situação financeira estava bastante deteriorada nos últimos anos da sua vida. Ele sobrevivia na base lá do ghostwriting, escrevendo história para os outros autores. Suas próprias produções tinham se tornado um negócio assim tão complexo para ser comercializado que as editoras disseram que não dava mais para publicar. Mas ele era bem orgulhoso, ele só vou escrever o que eu quero. Se for para escrever outra coisa, vou fazer ghostwriting e escrever para outra pessoa. E assim foi. Os relatos dele, inclusive, disseram que ele comia comida enlatada, fora da validade. Isso quando ele conseguia comprar alguma coisa para comer. Aos 46 anos, ele foi acometido de câncer de intestino, mas ele se recusou a operar, provavelmente lembrando do que aconteceu com a mãe dele.
A doença avançou bem rapidamente e ele morreu no hospital em 10 de março de 1937. 2 anos depois, em 39, os amigos dele fundaram a editora Arkham House, sim, Arkham do Batman, para publicar os contos de Lovecraft. Ele foi ganhando reconhecimento e daí no final do século XX ele já estava bem famoso. Ou seja, Lovecraft alcançou imenso sucesso póstumo e, sem dúvida, um de seus maiores feitos foi reinventar o gênero do horror literário, inaugurando o conceito que hoje nós chamamos de cosmicismo ou horror cósmico. Veja bem, é que antes dele existia apenas o horror gótico, ou seja, cenários medievais, fantasma, bruxa, demônio, vampiro. Ele bebeu dessa fonte. Inclusive, ele se inspirou muito no Edgar Allan Poe, que foi outro grande nome do terror mundial. Mas isso não foi suficiente para ele. Portanto, misturando conceitos de fantasia e de ficção científica, ele desenvolveu essa nova filosofia literária que tem como principais características a insignificância dos seres humanos. Os seres humanos não têm destino garantido no universo e vão desaparecer sem deixar nenhum vestido, ou seja, nós somos nada. Outra coisa, a representação de coisas e seres que vão além da compreensão humana, a constatação do medo como sendo a emoção mais profunda que a gente pode experimentar, o confrontamento de protagonistas com situações além da sua capacidade de entendimento, e o único resultado disso possível que pode sair dessa situação é a insanidade e a constatação de sua própria insignificância, ou seja, os protagonistas são confrontados, passam por situações que são tão absurdas que eles não conseguem compreender, sabe? Que aí a única coisa que pode ocorrer com eles é a insanidade. Lovecraft, ele criou seres ancestrais, deuses, que são mais velhos que o próprio tempo. Eles não podem ser compreendidos pela mente humana, e em suas descrições, Lovecraft fazia uso de muitos adjetivos na sua frase, justamente porque ele estava tentando esboçar o inominável, o indescritível. Ele também empregava linguagem arcaica em sua escrita, e isso se correlacionava muito bem com a ancestralidade dos seres que ele criava. Quando esse arcaísmo se encontrava com a racionalidade científica, o efeito era de uma discrepância que desconcertava o leitor. Por isso que a leitura de seus contos pode ser perturbadora, né? Mas num sentido ok, assim, literário. Em suma, Lovecraft condensou as descobertas científicas modernas e combinou com o medo do desconhecido, criando universos e mitologias que são exaltadas e exploradas até hoje. Mesmo quem não conhece o autor Lovecraft certamente já teve contato com as suas referências na cultura pop. A gente encontra filme baseado em Lovecraft, baseado em seus contos, videogame, RPG, séries animadas, jogos de tabuleiro, por aí vai. A gente tem referência direta à obra dele em South Park, Scooby-Doo, Simpsons, Liga da Justiça, Rick e Morty, na música Metallica, Black Sabbath. Nem o Batman escapou, lembra? Porque o Arkham Asylum leva o nome da cidade fictícia que o Lovecraft criou, Arkham. Alguns nomes de peso, ó: Stephen King, Neil Gaiman, que a gente falou no outro vídeo, Alan Moore, George Martin, Guillermo del Toro, são fãs declarados de Lovecraft. E como se a sua fama na Terra não bastasse, tem até uma região em Plutão chamada Cthulhu Nebula. Não, Cthulhu Mácula. Isso. Então, gente, essa é a história, né, do Lovecraft. Assim, um pouquinho da história dele. Ele que hoje em dia é incrível a gente saber que em vida, né, assim como tantos autores, né, em vida não tiveram sucesso nenhum. E aí, hoje em dia, assim, tipo, é impossível conceber terror, horror e, assim, tantas coisas que já foram criadas, né, baseado na obra dele. Enfim, essa é a minha edição preferida dos contos dele, essa é a edição da Dark Side. Fizeram 2 capas, essa é a mais bonita. E tem várias coisas, né, como todas as edições da Dark Side, tem desse selo meio clássico, daí tem as cartas dele, tem umas ilustrações muito legais, tem bastante material extra. Bem legal.
Eu vou deixar aqui na descrição o link para comprar esse livro, se você ainda não tem. E outros livros dele também, né? Porque se você tiver interesse em comprar as obras dele, você compra pelos links da descrição para ajudar o canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber como é que vocês falam Cthulhu, Cthulhu, porque eu já escutei as melhores pronúncias, os melhores nicknames para ele. Então, vamos interagir comigo. Escreve aqui embaixo como é que vocês chamam essa coisinha fofa. E a Sofia tem um recado para vocês. Vocês gostaram do vídeo da mamãe? Dê o like e se inscreva no canal.